Doutor Mário, que alegria! Bom dia! Que bom, professor. Bom dia. Tudo bem, professor Júlio? Tudo ótimo! Que legal o senhor aqui, que bom, que alegria tê-lo aqui conosco. Bom, professor, obrigado pelo convite aí, em nome da sua pró-reitoria, da reitoria, da PROEC. Muito obrigado pela lembrança, viu? Nós que agradecemos, professor. Em nome do Dr. André Russo, da PROEG, nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, quero agradecer a participação do senhor, agradecer também pela PROPEI, né, na palavra do professor Vinícius Denardim, nosso pró-reitor de pesquisa, e em nome do Regis, né, nosso magnífico reitor aqui da instituição. Então, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, participando nessa live, né, vai nos agraciar com seu conhecimento sobre saúde do homem, nesse mês que marca, né, esta questão aí da saúde, né, dos cuidados com o homem, para com o homem. Então, assim, de coração, muito obrigado, doutor Mário, pela sua presença aqui. Tenho certeza que suas palavras serão muito bacanas para todos nós que estamos interessados nessa saúde do homem, né? Como é que nós vamos fazer o homem melhorar sua performance, atingir a alta performance, né? Então vai ser um grande prazer aí bater um papo com o senhor. E vamos começar então, né, doutor Mário? Ô, professor, estou à disposição. Obrigado. Então, doutor Mário, eu acho que para iniciar a nossa live, né, falar de Novembro Azul, eu acho que seria interessante o senhor trazer para nós a informação, o que vem a ser o Novembro Azul, né, como surgiu o Novembro Azul no Brasil, né? E eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre, né? Porque eu acho que um mês é um marco para se falar da saúde, né? Mas o homem é o ano todo, não é verdade? Então, eu acho que é importante entender o que é o Novembro Azul, como que surgiu. Você poderia comentar isso para a gente, por favor? Lógico, professor, que é isso. Enfim, o Novembro Azul, inicialmente, teve o seu pontapé inicial no subúrbio de Melbourne, na Austrália. E um grupo de amigos estavam sensibilizados com a situação dos familiares que estavam passando por alguns dissabores da sua saúde. E aqui a gente destaca o câncer de próstata, uma depressão, o câncer de testículo, né, e até o suicídio. E aí eles resolveram, nesse pub que eles estavam, começar, o que nós vamos fazer para chamar a atenção para que as pessoas perguntassem-nos um adereço que nós estivéssemos usando, que aí a gente poderia começar a startar uma conversa. E eles começaram a deixar a barba, o bigode, tudo de forma estilizada, para que as pessoas falassem, nossa, mas que legal. Ele falou, por que você também não deixa? E aí isso foi tomando um corpo, tomando um corpo, tomando um corpo, e que se espalhou depois para mais de 70 países e chegou aqui no nosso país, basicamente por duas entidades. Uma, através da Sociedade Brasileira de Urologia, ao qual a gente faz parte, por ser da nossa área de atuação profissional, que, junto com a sociedade, tem um instituto lado a lado, que eles, então, fizeram essa parceria de divulgação, e aí tornou-se esse mês, que a gente chama aqui de Novembro Azul. Se é válido ou não, a gente que gosta da parte científica, a gente tem os nossos questionamentos, professor, porque eu acho que sempre é válido, mas eu acho que as maneiras que estão sendo colocadas e é sempre mais do mesmo. E isso eu acho que está cada vez mais deixando o homem arredio do certo cuidado que ele deveria ter a mais com a sua saúde. Então é basicamente isso que também o senhor falou com minha opinião. Eu já fecho aqui nosso primeiro, enfim, primeiro comentário. Doutor Mário, o senhor mostra para nós que o homem é meio arredio com a saúde. O homem tem essa preocupação, assim como a mulher, né? A gente observa que a mulher ela é mais cuidadosa, né? Ela procura o ginecologista duas vezes ao ano, às vezes, uma vez ao ano. E o homem, como é que é, doutor Mário? Ele tem esse cuidado também? Eles têm a questão de se cuidar? Está mudando? Como que está hoje? Qual que é a visão que o senhor tem sobre a saúde do homem? Fantástico, fantástico essa pergunta. O que eu acho é que os homens estão mudando, mas devido a
uma sensibilização maior das suas parceiras ou das pessoas do gênero feminino que estão ao seu entorno. E ele está vendo que as mulheres estão vivendo mais, as mulheres estão se cuidando. Aliás, elas sempre fizeram isso. Mas hoje o homem está um pouco mais adepto do cuidar-se, mas ainda de uma maneira muito tímida do ponto de vista dos dados que a gente obtém e que estão aí para a gente pesquisar e refletir sobre isso. De forma que as mulheres hoje, professor Júlio, elas vivem 7,2 anos a mais do que os homens do nosso país. Mostrando aí só um dado, que esse número não muda. Então, a expectativa de vida do homem brasileiro, ele é 7 anos a menos, então de 73 anos. A mulher, pegando essa métrica, está quase 90, 79, 80 anos de idade. Então, o que acontece? Nós pensamos só num número. Se a gente começar a pensar numa coisa chamada expectativa, nós falamos de vida, expectativa de saúde, né? Aí que muda totalmente. A expectativa de saúde do homem brasileiro é de 65 anos. Então é quase 11 anos de gap entre a sua expectativa de vida e a sua expectativa de saúde. Então, durante 11 anos, ele está simplesmente vivenciando uma dor. E não só uma dor pessoal, mas uma dor de todas as pessoas que estão ao seu entorno. Né? Às vezes do filho, da filha, gastando com medicamentos, fisioterapia, curativos desnecessários, às vezes internações prolongadas. Não consegue se socializar, ir numa formatura de um neto, de um filho, ir pescar, ir jogar um futebol, ou seja, porque ele está com a sua saúde debilitada. O que é a expectativa de saúde? É quando o homem, então, é que ele perde a sua capacidade física e mental e começa a depender de outrem. Então, isso é que deveria ser muito bem falado, que o homem não se restringe a uma próstata no Novembro Azul. Então, olha bem, nós saímos de Melbourne, na Austrália, que é uma capital cultural, é um centro muito pujante na Austrália, de forma que, quando chegou nos outros países e chegou no nosso país, era para abordar 4 temas, aborda um. E nós sabemos que esse tema número 1, que é importante, que é o que acomete, é o tumor que mais acomete os homens, depois do câncer de pele, ótimo, excelente, mas tem outras mazelas que os homens eles são acometidos e sequer os homens têm a sensibilidade de entender isso. Então, como é que eu vou falar de um câncer de próstata se o homem não tem higiene bucal, se o homem está com problema psicoemocional, se o homem ele tem problema na sua alimentação, se ele não sabe o que é um check-up, que ele tem que fazer uma avaliação pré-nupcial. Então, ele não vai ter o entendimento como deveria ser do ponto de vista prostático. E mesmo que esse mês de novembro fala-se intensamente sobre o homem, as consultas dos nossos consultórios, elas não são tal qual deveria ser, de forma se eu estou intensificando, se eu estou agora sensibilizando mais, campanhas, é para aumentar. A gente não vê, a gente vê uma coisa padronizada. Nossa, doutor Mário, sendo que essa coisa padronizada, né, se dá agora no mês de novembro, como é que ficam os outros meses? Como é que ocorre a divulgação? Como é que as pessoas, e principalmente os homens, né, que tem aquela questão do machismo, não, eu tô bem, não preciso ir no médico, né? Eu via muito pelo meu pai, falava isso, não, eu tô bem, não vou no médico, mas tem que fazer os exames, né, até exames cardiológicos, questão de hipertensão, né, exames de sangue. Então, assim, como que o senhor acha que deveria ser, né, a divulgação desses exames? Né? Porque eu percebo a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior. Né? Não sei se é pela criação, pela questão de estar, né, se cuidando, de ser vaidosa, de querer ter uma boa saúde. Né? E o homem, doutor Mário, como é que seria o ideal para uma divulgação para o homem? Como é que nós deveríamos sensibilizar esse homem hoje? Professor Júlio, diante do que a gente acompanha, inclusive da parte científica, de ter um compilado de database de mais de 756 homens do Centro de Atenção de Especialidades Médicas Coronel Mota aqui do estado, alunos nossos de pós-graduação e da minha própria vivência, eu acho, na minha modesta opinião, que a abordagem ela é equivocada.
As mulheres, eu costumo dizer o exemplo seguinte: quando ela vai para o pediatra, vai a avó, vai a mãe, vai a madrinha, vai a vizinha, vai o papagaio, o peixinho do aquário e a bonequinha da menina. Vai uma comitiva para passar com o pediatra. Depois, essa mulher, ela começa a ter uma vida íntima, que ela começa a procurar o seu ginecologista. Às vezes ela vai com a pessoa mais afim, ou com a amiga, ou com a mãe, ou com a madrinha. E ela tem o seu entorno que o suporta, que o apoia, que incentiva, encoraja ela. E assim sucessivamente. Depois ela fica grávida. Passa aí por 8, 9 consultas, inclusive no parto. Depois vai ginecologista, pediatra. E o ciclo se repete. Nós temos aí uma questão hormonal, nós temos uma questão do cuidado. Não é que o homem não tem. Eu acho que o homem, ele está com seus valores diferentes. Isso já começa a ser um pouco da nossa essência. O homem está perdendo um pouco a sua essência. Nós estamos distanciando do ser e baseando no ter. Então, enquanto não houver essa sensibilização, repito, isso é um ponto de vista meu, de que nós não pudermos mudar isso, então, se o ano passado, no Novembro Azul, começou a campanha, há 10 anos eu estou tendo o privilégio de falar, seja presencial, online, mas os números não mudam. Se não mudam, nós estamos fazendo abordagem diferente. Nós estamos fazendo abordagem do mais do mesmo. Então, o que nós podemos estar fazendo? Eu acho que é encorajando as mulheres. Quando eu vou fazer minhas palestras, minhas preleções e tudo mais, eu falo assim, olha, por gentileza, a única coisa que eu quero pedir, eu vou com o maior carinho, mas tenha mulheres na audiência. Porque é as mulheres que vão mudar esse cenário. Porque elas já passaram da sensibilização para nível de consciência do entendimento do que é a saúde. O homem sequer ainda tem a sensibilização. Como é que eu vou falar em consciência? Ele não tem noção de nada. No bom sentido, quando eu falo nada, eu sei que eu estou generalizando, mas não é para isso a generalização, aqui é só no contexto da força de expressão da minha palavra. Então, o homem não tem esse auto-amor, esse auto-entendimento. E aí ele sai da essência do ser. E a partir daí é a mulher que vem resgatar. Porque num olhar, a mulher, a mãe, ou a esposa, ou a namorada, quem quer que seja, a filha, se ele é viúvo, se ela que cuida do pai, em um olhar ela entende o que está passando no contexto dele. Se ele está com dor, se ele está triste, se ele está angustiado, a mulher tem essa percepção que o homem ainda não aguçou. E aí que a gente traz a mulher para esse resgate do ponto de vista da saúde masculina. Esse é o primeiro ponto. A saúde do homem tem que ser apresentada no Novembro Azul, não tem problema. Mas a abordagem não tem que ser feita para os homens exclusivamente. A abordagem, aproveitando o Outubro Rosa, resgatando a mulher, a mensagem tem que ser direcionada para a mulher, para chegar no homem. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é que tem que se falar anualmente, diuturnamente, porque é assim que é a insistência, a persistência, vai fazer com que o homem mude os seus conceitos. Porque eu repito, não adianta, se eu não tenho ou não logrei êxito no ano passado por quaisquer das minhas esferas, nós falamos de performance, eu gostei muito do título que o senhor deu para esse nosso encontro de hoje, parabéns, de forma que se eu não logrei êxito, professor Júlio, talvez por alguma virtude ou alguma característica minha ficou faltando naquele presente momento no ano passado. E aí eu começo a fazer as mesmas coisas, é porque eu não tive aquela minha qualidade que me fez lograr êxito. E aí eu repito as mesmas coisas esse ano. Qual que é? Eu vou estar fadado a um insucesso novamente. Então tem que mudar o meu comportamento. E esse comportamento passa a nível do meu pensamento. Então o homem, por enquanto, ele tem que ser chacoalhado. Eu não posso levar para a questão da genitalização de um membro que o homem se restringe a uma próstata. É importante, indiscutível que é importante. Eu estou querendo dizer que a abordagem está equivocada dos meios de comunicação, da mídia, e quem sabe nós também. Quando a gente está diante de uma live como essa, né, a gente pode ver a audiência quase que preponderante feminina. Porque as mulheres, elas não têm vergonha. Elas vão, elas se comunicam, elas se expõem. Por isso que elas vivem mais. E aí nós ficamos, às vezes, num patamar de um ser um super-herói e que, na verdade, nós não somos esses super-heróis. Super-heróis são elas. Elas que são as verdadeiras heroínas. E que a gente não quer se curvar diante desses contextos, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal que legitima essa superioridade do homem, onde eu tenho que ser bom, tenho que ser forte.
Mas se é bom, justo e correto, e as mulheres assim são, por que a gente não vai espelhar nelas para ter a minha postura? Eu falei um pouco de filosofia, desculpa aqui, um pouco de tudo, mas é mais ou menos isso que eu penso, professor, e me entusiasmei, desculpa aqui. Não, mas isso que é o interessante, né? E você falou uma coisa muito séria, doutor Mário, sabe? Nós precisamos muito dessas mulheres, elas que realmente nos endireitam, nos traçam um norte, né? Eu acho que um pouco também vem pelaquela visão da mãe, né? A mãe que leva o filho ao pediatra, não é o pai. Eu não vejo um pai levando um filho no pediatra, cuidando, né? É difícil a gente encontrar aquele pai assim mais presente. Eu me lembro, recordo muito bem, minha mãe me levando para natação, me levando para o karatê, né? E pouquíssimas vezes o meu pai tinha tempo. Meu pai trabalhava muito, né? Então acho que tem essa situação também, né? Então acho que o caminho é esse mesmo. As mulheres aí auxiliando nós homens, né? E eu até brinco, eu falo que ao lado de um grande homem sempre existe uma mulher gigante, enorme. E se agora se bobear é na frente, puxando, né? Ela vem à frente puxando o homem hoje. Né? A mulher tem um papel muito importante. O doutor Mário, já que o senhor falou, né, que não se resume à próstata, eu gostaria de saber do senhor quais exames hoje, quais os exames são importantes para um homem? Que tipo de exame um homem deve fazer, deve realizar? Qual a periodicidade desses exames? Idade para início, né? Bom, teoricamente, desde quando nós, homens, acabamos de ser retirados e tivemos o contato com um meio externo saindo do útero materno, a gente já começou o check-up ali. Um pediatra nos acolheu, olhou como é que estavam os nossos testículos, o nosso pênis, a implantação da uretra, como é se nós tínhamos ou não a presença de hérnias. Ou seja, o check-up mínimo foi feito por um pediatra na hora que nós nascemos. Na hora que foi cortado o cordão umbilical, que ele levou para o aquecimento e fazer a primeira avaliação, nós ali começamos o nosso check-up masculino. Aí depois a gente faz quase que mensal com o pediatra, que a mãe vai levando, como é que está o peso, como é que está a coisa. Então nós temos já isso já enraizado, só que isso ele é perdido, porque a sociedade assim, acaba impondo isso. Né? E tanto que tem os pediatras que cuidam dos adolescentes, que são os pediatras, até em torno dos 20 anos de idade. Tem essa especialidade. Só que a partir dos 13, 14 anos, o próprio garoto, ele acaba não indo mais no pediatra, porque aí tem a questão da infantilização do ambiente, ele agora está em bigodinho, ele está entrando na puberdade, então ele já se sente um estranho no ninho, coisa que o homem lá na frente já sente também nos ambientes de postos de saúde. Mas, teoricamente, o garoto, a partir de 18, 19 anos, teoricamente, ele já pode fazer o seu check-up anual. Porque tem várias coisas, desde as suas orientações do ponto de vista de infecções sexualmente transmissíveis, pedra nos rins, orientações do ponto de vista sexual. Depois, numa primeira fase, a partir dos 20 anos, por exemplo, ele pode ir para fazer a sua avaliação, incluindo tudo isso, mas às vezes ele vai fazer uma avaliação pré-nupcial, que é o urologista que faz, e sempre verificando pressão, exames básicos. Existem os protocolos de cada idade, né? Aí vai avançando a idade. Aí chega uma determinada época, que é o tal do Novembro Azul, que é onde está não sei se é o fatídico, mas o tão curioso e tão, para uns, abominável, para um tão tranquilo, o exame de próstata, que é a partir dos 45 anos de idade, homens negros, afrodescendentes, ou que tem história de câncer, começa o seu check-up. Aí exame específico, exame de sangue, exame de toque, o médico sempre verifica pressão arterial, ultrassom, exames focados. Não é só para próstata. Lógico que nós estamos na próstata falando só o exame de próstata, mas não é só isso que o homem tem que fazer. Porque o que acontece? A mídia às vezes coloca, não, o senhor vai fazer o toque, o PSA e o ultrassom. Aí eles chegam na consulta e falam, não, mas eu tenho que fazer só isso, doutor. Não, o senhor tem que fazer um exame de sangue, o senhor tem que fazer um exame de glicemia, como é que está seu colesterol, triglicéridos. Então, às vezes, ele já vem com uma coisa, eu não vou fazer esse tanto de exame, não. Porque a mídia também coloca, não, mas isso aqui é só para próstata. Aí ele começa a ter um entendimento de que ele tem outra coisa, ele tem fígado. Nossa, eu também tenho rim. Nossa, eu estou brincando, mas é esse que é o conceito equivocado que a mídia acaba falando ou colocando posições distintas do que a verdade deveria ser. Com certeza, né? E às vezes a gente fica pensando, né? O homem, ele se retrai muito essa questão de exames, ele se retrai muito aquela questão
de se cuidar, né? O homem parece que só procura o médico quando está doente, né? Quando está com sintomas, né? Ele não vai se prevenir, quando ainda está assintomático, ele não liga, né? Ele não tem esse feeling de se cuidar, né? Então, assim, é bem difícil, né, doutor Mário, fazer essa mudança. A gente precisa de uma abordagem diferenciada, porque Eu só costumo esse Novembro Azul fica difícil. realmente é um mês onde o homem pelo menos vê uma coisa, ele começa a escutar, ele começa a ver, ele começa, a gente fala, ter um estado de lucidez, de que algo está acontecendo e está falando dele. Está falando dele. Mas aí, para ele ter isso e ter uma conexão de que ele precisa tomar uma ação, é muito distante. Aí nós temos um hiato muito grande, aonde nós estamos pagando aí um preço muito alto nas estatísticas dos homicídios, dos homens reclusos, da questão das doenças cardiovasculares, dos índices de traumas, dos adictos. Então, mostrando que esse homem, fazendo isso de forma intensa, ele vai ter essa luminosidade que quem sabe ele vai tomar uma ação, porque aí uma pessoa próxima a ele procurou, vai ver que não é bem assim e tudo mais. E ele começa. Repito, a abordagem está equivocada. Então, a partir do momento que o homem não tem quaisquer noções, e você fala que vai fazer uma invasão no seu corpo, do ponto de vista íntimo, onde ele acha que aquilo vai ferir toda a sua essência. Porque se ele não está preparado quem ele é, ele não vai entender que isso se passa, é uma coisa que é para o bem dele. Então ele não vai dar valor a isso. A partir do momento que ele começa a se autovalorar, se autoconhecer, e que dá, são insights. Porque não é pegando na força, às vezes, a empresa. Não, se você não fizer o seu check-up, tem empresas que fazem. Se você não fizer o seu check-up, você vai tomar uma punição e tudo mais. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas você fazer isso também por coação não é legal. Então, porque às vezes o homem também omite muitas coisas. Aí ele começa a ter um entendimento. E aí as coisas começam a mudar. As mulheres. Lisístrata, por exemplo, parou uma guerra, a guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Por que as nossas mulheres, nós não estamos em guerra? Nós, na verdade, estamos vivendo, professor Júlio, uma pandemia invisível. É uma pandemia da autodestruição, se a gente pode falar assim. Então, mostrando que o homem está arredio, está perdendo totalmente o endereço de si mesmo, ele está confuso, e aí ele está se atendo ao externo. E procurando coisas, os subterfúgios. E às vezes não é por aí. Falar de saúde, falar de mulheres, como a gente falou aqui, não é clichê. Essa é a realidade nua e crua. Os dados estão aí. Os novembros azuis não mudam as estatísticas, não mudam absolutamente nada. E será que nós realmente estamos fazendo o nosso papel? Né? Por isso que eu falo, se de repente no aniversário desse homem você abonar que o aniversário dele, você não precisa vir trabalhar hoje. Você vai cuidar da sua saúde. Você vai se presentear. E depois você traga os exames. Esse homem vai fazer a reflexão dele hoje. Ele vai no médico, porque ele já foi no médico. Ele vai tirar o dia dele. Nossa, eu mereço, é o meu dia. Eu estou me apresentando, eu estou me valorando. Alguém me valorizou. Os homens, eles estão sendo bajulados, mas não amados. Eles não se amam. A grande verdade é essa. Então, para a gente mudar isso, repito, nada de clichê, nada de jargões. As coisas têm que ir na essência, tem que ser no ser. Porque senão os números vão continuar. Eu estou há 10 anos falando de saúde do homem nas mídias sociais aqui no nosso estado. E há 10 anos nada é feito de distinto do ponto de vista de abordagens. Vamos fazer corridas, vamos fazer grandes construções iluminadas pela cor azul. Excelente! Nós estamos fazendo um papel que é para mostrar que nós estamos fazendo alguma coisa. Mas o que de fato, de prática, nós estamos fazendo? Nada. Nada. Eu estou fazendo nada de prática. Nada. Porque se a abordagem for feita pelas mulheres, não falei que as mulheres, e em casa, e no nosso trabalho, seja começando já no Outubro Rosa, as mulheres, elas não medem esforços. Elas hoje que marcam as consultas, elas que vêm, elas que perguntam. O homem fala, não, quem marcou foi ela. E aponta assim, e ela vem à consulta. Aí remete àquele momento lá pediátrico.
É onde o homem se sente confortável, ele se sente acolhido, ele se sente alguém falando por ele, alguém que transmite e decodifica os seus sintomas e aquilo que ele está passando. E aí ele se sente à vontade, aí ele começa a se entregar para o bem e começa a se autovalorar com um cuidado de um agendamento da sua parceira que ama a si primeiro e por extensão ama ele. Isso é mágico, isso é sensacional. Essas abordagens dos novembros azuis não são feitas. Quando que é o exame de próstata, o que tem que ser feito, tudo mais, todo mundo dá uma risadinha e fica por isso e acabou. E não é risadinha. Os homens estão padecendo, os homens estão suicidando mais, os homens estão mais ansiosos. Os homens têm, você falou do seu pai, a gente tem os exemplos pregressos, né, de pessoas que eram tudo contidas, pessoas que não abrem o coração para expor os seus sentimentos. E aí, quando a gente vê esse homem está depressivo, já suicidou. É grave, isso é muito grave. Isso não se restringe à próstata, né? Então eu falo, Novembro Azul é apaixonante. É apaixonante porque a gente começa a abrir uma caixa aonde tem ali vários esqueletos que foram padecidos e sequer foram tocados. Não estou falando da sua intimidade enquanto próstata, mas tocados na sua sensibilização de ser. Isso é ruim. Verdade. Doutor Mário, o senhor também comentou, né, sobre o exame pré-nupcial. O que consta esse exame? O que é esse exame? Como é que é feito? Sensacional, professor. O exame pré-nupcial, pouco falado, pouco adotado e pouco orientado aos homens. Primeiramente, será que eu tenho alguma doença que supostamente eu não tenho consciência e que posso transmitir à minha parceira? Eu não estou falando de doença aqui infecções sexualmente transmissíveis, que também é o nosso papel, investigar. Se ele tem uma sífilis, se ele tem hepatite, se ele tem um HIV, isso já cabe a nós. Depois, ele pode ter uma tuberculose, que ele está tossindo, vai ficar no mesmo quarto tossindo e pode contagiá-la. Isso é uma outra coisa. Outra, será que eu sou fértil ou não? Eu vou fazer uma análise desse homem, se ele tem fertilidade. Eu vou fazer um check-up das suas gônadas. Vou fazer um check-up hormonal, se tiver necessidade. Né? Então, as pessoas às vezes vão para um novo encontro, para uma nova vida, e não sequer troca a sua escova de dente, sequer vai com cuidado. Nós estamos, é que eu falo, o homem às vezes acha que é muito simples, é entrar numa casa, está tudo certo, está tudo bem. A gente não sabe como é que está aquilo ali. É a nossa mesma coisa, esse nosso veículo carnal que nós andamos. Nós temos que considerar que nós somos um hóspede aqui nesse corpo, e que se eu não cuidar bem, essa casa vai padecer. E aí que eu faço a avaliação pré-nupcial. Se eu tenho doença, se eu sou compatível, se a minha tipagem sanguínea é compatível com a minha esposa, algumas dúvidas de relacionamento, qual que é o tempo melhor para que eu pense já nos meus descendentes, para eu fazer as minhas relações sexuais naquele período, e etc, e etc. Muitas coisas surgem. Eu tive o privilégio, professor, de uma vez, estar na unidade dos Correios, aqui em frente ao IML, na Avenida Venezuela, no nosso estado, em Boa Vista. Sim. E eles me falaram assim, doutor, o senhor tem 20 minutos, que é o intervalo que eles vão vir para pegar as cartas e sair. Eu queria que o senhor falasse 20 minutos. Eu falei, meu Deus, me dê um insight para que eu fale algo que possa tocar esses homens. E eu falei duas coisas apenas. Eu falei de próstata e de testículo, porque o meu tempo era muito exíguo para falar com eles. E eles todos em pé, e eu em pé, e alguns pegando as cartas nas gôndolas e colocando nas suas sacolas para pegar as suas motocicletas, bicicletas e assim ir para a entrega. E eu falei uma coisa, eu falei, olha, a avaliação pré-nupcial é de fundamental importância, isso que nós estamos falando. E um garoto saiu lá do canto e falou assim, eu quero fazer isso, como é que eu vou casar? Meu casamento está marcado para daqui 40 dias. Eu falei, não, você pode me procurar. E ele me procurou. Surpresa, ele tinha um câncer de testículo. Nossa! Isso me emociona profundamente, porque foi um resgate de um jovem que estava com uma problemática e a gente, numa palavra, eu falo que às vezes a gente não precisa falar o alfabeto inteiro. A gente falando uma pequena vogal já pode mudar o mindset ou apenas uma vida de uma pessoa. E esse jovem teve um câncer de testículo. Ele depois não precisou, felizmente, a gente pensou num banco de esperma para ele, que aqui não tem, mas felizmente era contido, restrito, e nós pegamos no começo. E ele foi fazer uma avaliação pré-nupcial, detectamos um câncer de testículo,
Ele preocupado com a prole, com os descendentes, que seja rádio, seja químico que se faz em tumor de testículo, não precisou. E ele falou assim, por favor, cite-me quando o senhor tiver oportunidade com relação à avaliação pré-nupcial. Então é isso. Isso é saúde, isso é vida, isso não é só próstata. Nossa, um exame super importante. Confesso ao senhor que eu não fiz esse exame. Assim, eu até vou, né? Já me consultei com o senhor, inclusive, mas confesso que não fiz esse exame. Eu queria saber aqui, ó, do pessoal que está assistindo a live, digita aí para nós. Vocês sabiam sobre esse exame pré-nupcial? Digita aí. Então, doutor Mário, é um exame extremamente importante, né? A gente observa que traz um benefício enorme ao casal, mas assim, acho que pouca gente conhece, né? O exame... Porque nós estamos baseados na medicina da doença. Nós não estamos baseados na medicina, na terapia da saúde plena, na não doença. A preventiva. É um estigma. Nós, na verdade, todos somos saudáveis. Nós perdemos a saúde e ficamos doentes. Esse nome, nós estamos com uma perca de saúde transitória. Mas através de várias abordagens, a gente pode voltar à nossa saúde. E o conceito que nós temos hoje, professor Júlio, é de super saúde. A saúde já não nos satisfaz. As pessoas de performance, e aqui é o tema que o senhor colocou na live, junto com o professor André, minha gratidão novamente pelo carinho e pelo acolhimento aqui, estar falando isso com vocês. A gente só tem essa performance e se nós tivermos saúde, porque a felicidade ela só existe num ser saudável. E esse ser saudável, ele passa por uma quintessência. Eu tenho que estar bem espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente e fisicamente. Porque as pessoas só pensam no físico. E a partir do momento que eu estou no físico, o físico talvez que saia a última manifestação dessa perda da saúde. E às vezes está em outras esferas. Né? Isso já está provado cientificamente, que nós somos o supramental, mental, vital e físico. Se nós não tivermos esses conceitos e as pessoas, os profissionais que forem nos abordar tiverem também assim, não há um entendimento pleno de saúde. E aí nós vamos ficar na medicina da doença. E aí não se fala em avaliação pré-nupcial, não se fala em prevenção, não se fala em otimização das coisas. As pessoas só procuram quando estão enfermas. Isso é errado. Isso é errado. A partir do momento que eu começo a lapidar todos as minhas engrenagens de saúde, eu vou viver mais, eu vou desfrutar mais, eu estou valorando-me mais. E aí, se eu ganho, todos ganham. Os meus familiares, o meu trabalho, as pessoas que eu tenho uma ascensão. É tão belo e bonito a gente semear a beleza. A beleza sem clichê, é a beleza dos nossos exemplos, a beleza nas palavras, a beleza da nossa saúde. O que você está fazendo que você está tão bem? O que você está fazendo? Me fala que bacana. Sabe? Então isso é tudo. Isso é saúde. Isso é que é legal. Doutor Mário, olha aqui, o nosso Omar, tudo bem, Omar? Ele falou assim, ó, faz parte ou deveria fazer parte do contrato de casamento. Né? Eu acho que seria uma forma interessante de divulgar isso, inclusive. Né? Já pensou? Lá no seu contratinho de casamento, ter lá, ó, exame pré-nupcial. Oi. Eu acho que seria bem interessante isso. Aí, Omar, que legal sua sugestão. Pena que as leis não cobram isso, né? Eu acho que seria interessante, a pessoa vai casar e não, antes de casar nós queremos aqui no seu contrato de casamento, né, o exame pré-nupcial. Seria bem interessante. Outra coisa, né, doutor? A informação nas escolas. Né? Começa cedo. Né? Tanto para os meninos quanto as meninas, enfim, dar informação de saúde, mostrar o que é saúde. Às vezes o que está faltando mesmo é a conscientização sobre saúde. Não é? Às vezes o homem se preocupa lá com a próstata, com a câncer de próstata, mas esquece que não é só isso. Como o senhor já falou, saúde é muito mais que isso. Né? Então talvez o que a gente possa estar pensando, né, doutor, é melhor divulgar e começar dos nossos pequenos. Né? Trazer isso para a população de uma forma educacional. Não é? Fazer parte do currículo isso. Eu acho que isso de certa forma, eu acho que as escolas, elas já têm a sua grade, a aula de ciências, tem as semanas de
de socialização, de semana, inclusive semana de ciência e tecnologia e etc., que fala-se muito, inclusive nós, na disciplina do curso, da grade curricular do curso de medicina da Universidade Estadual de Roraima, tem uma área capitaneada pelo professor Loeste, em que ele vai com os alunos de primeiro ano nas escolas, 2 escolas públicas que abriram as portas para nós, para orientações, seja do ponto de vista de primeiros socorros, seja do ponto de vista da parte sexual, falando de saúde. Já é uma maneira embrionária, mais do que a escola está fazendo. Mas aí a gente entra numa coisa que, quando esse aluno sai da escola, ou quando ele está mesmo no seu convívio, entra aí a questão muito forte da ambientação, da ambiência. A ambiência é quando você está diante de alguma coisa e, de certa forma, você sofre influência por essa coisa. Ou você está diante de uma obra de arte, ou você está diante de uma cena de televisão, de cinema, ou você está diante de um conjunto de colegas que essa ambiência te impacta e te faz tomar uma ação, seja ela positiva ou negativa. Então, essa ambiência faz com que o homem, diante dos contextos que nós temos, do ponto de vista antropossociológico que nós vivemos na comunidade latina e enraizada, você acaba marginalizando conceitos que você aprendeu, ou que o seu pai e sua mãe estão te passando. Porque para você ficar nesse ambiente, você tem que se adequar a ele, porque senão você é um estranho, você é um patinho feio, então você tem que sair. Então, eu acho que o papel não é que não está sendo feito, eu acho que está sendo feito. Cabe a nós fortificarmos cada vez mais essas ações. Esse é o meu ponto de vista. Agora, bem específico ao tema da nossa live. Doutor, eu queria que você falasse, né, sobre saúde do homem alcançando a alta performance. O que o senhor entende? Qual é o seu ponto de vista? O que o senhor gostaria de deixar uma mensagem para levar esse homem à alta performance, até uma plena saúde? Professor, eu acho que, independentemente do homem, eu quero aqui colocar o homem com H maiúsculo, não usando gênero. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, temos as nossas potencialidades para atingir tudo aquilo que almejamos. Isso não é clichê, isso é fato. Se nós estamos aqui, a vida nos colocou aqui para nós termos os menores caminhos para a nossa evolução. Acredite se quiser. Uns acham que o caminho deles são mais tortuosos do que o outro, que o caminho parece ser retilíneo. Mas isso é só uma questão de visão. Ou de interpretação, porque nós estamos em ângulos distintos. E o observador, segundo a neurociência, que é o grande modificador de um cenário. Mas para que haja isso, professor Júlio, eu acho que todos nós podemos ter os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas ansiedades. Isso faz parte da evolução. Agora, cabe nós minimizarmos isso. E aí a gente começa a pensar já em alta performance. Eu tenho as minhas potencialidades, mas eu também tenho as minhas adversidades, os meus fatores interferentes, né? Isso tem que ser minimizado e potencializar as minhas habilidades, aquilo que eu penso, a minha ética, a minha moral, aquilo que eu penso, os meus desejos, os meus sonhos. E aí que eu não posso restringir apenas ao externo, porque vai ficando um vazio, vai ficando um hiato, um vácuo, que as pessoas acabam cumprindo grandes tarefas e obrigatoriedades do ter e do externo, que isso acaba frustrando-a mais à frente. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento de que nós somos, primeiro nós mesmos, nós estamos, às vezes, num arrazoado, no mesmo plano, numa escala evolutiva, numa escada evolutiva. E essa escada, para que eu alcance vários degraus, eu tenho que ir sozinho. Mas esse sozinho eu vou com a imagem de alguém me dando mão, mas o esforço é meu. Eu ascendo sozinho. Mas às vezes, para eu ficar aqui, eu estou com várias gente. Eu estou com muita gente, estou agregado aqui. Veja uma pirâmide. A base da pirâmide tem muita gente. Quando a gente vai na verticalização, na ascendência, ela vai ficando cada vez menor. Porque é um funil.
Eu falo que é a lei da gravidade reversa. Nós vamos sendo ascendidos de acordo com o nosso entendimento do todo. E aí começa a saúde. E aí começa a performance. Porque se eu tenho um entendimento de que eu tenho que ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, mas eu fazendo as minhas ações, saindo do meu pensamento, aí eu começo a girar essa engrenagem através das minhas ações. Eu sou e vou continuar sendo através das minhas ações. E acreditando que eu sou com as minhas ações. Isso vai potencializando, isso vai criando um hábito. E isso vai me dando resultado. E eu vou acreditando mais em mim. E eu vou potencializando no meu trabalho. Eu vou potencializando com a minha família. Eu vou dando o melhor para minha família. Eu vou me socializando mais. Porque eu também tenho pessoas que são menos aquinhoadas ou até tem menos entendimento do que eu, e eu também vou reverberar o que eu estou vivendo hoje para aquela pessoa. E eu vou melhorar mais o meu físico, vou fazer exercício físico, eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir melhor, eu vou me explorar mais intelectualmente. Então, nós estamos aí numa roda de quase 13 ambientes que me faz ter performance. E aí eu acendo, mas eu não acendo, lógico, eu tenho alguns pilares, alguns ambientes aos quais eu dedico um pouquinho mais por questões de momento da vida e outras ficam a desejar, mas eu sempre estou de olho nos meus ambientes. E aí a gente vai performando, e aí a gente vai avançando, e aí eu vou ficando mais feliz, mais altruísta, mais vivo. E é isso que eu acho que é todo esse contexto da alta performance em termos do homem com H, incluindo aqui todos nós seres humanos. É verdade. Doutor Mário, para nós fecharmos essa live com chave de ouro, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, deixe uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo, para que eles possam, nesse mês, né, influenciar outros homens também a se cuidar. Queria que o senhor deixasse para nós uma mensagem. Professor, eu acho que recentemente eu li uma história budista muito interessante, que resume-se no seguinte, que talvez seja o minha take-home message aqui na nossa live. Se eu não me comprometer a crescer agora, da maneira que eu posso, ou mesmo da maneira que eu devo, o meu futuro, eu vou acabar interrompendo algo grandioso na vida de alguém. E essa conta vai me chegar. E eu posso, naquele momento, por não ter feito a minha dedicação agora, essa pessoa pode sucumbir, seja na vida, ou seja também num grande crescimento pessoal para aquela pessoa. Então, isso, o que nos faz refletir? Que não posso deixar nada para amanhã, eu tenho que começar hoje. Isso, na verdade, começa a ser até o que a gente fala de uma dor no bom sentido, uma dor humanitária, uma dor na alma, que eu tenho que ir para frente. Isso já me move por si mesmo, quando a gente pensa profundamente nessa história, e isso já me faz avançar como ser humano. E aí, eu acho que a mensagem, além dessa história, que eu acho extraordinária, eu acho que faz com que a gente, o que tem que ser feito hoje, seja para dar um conselho, seja para dar um sorriso, seja para orientar alguém, no mínimo que eu aprendi nessa live, já está sendo de grande relevância para a própria pessoa que está aqui conosco, que às vezes sintetizou alguma coisa e que nas suas palavras transporte isso para outra, que de repente você está sendo aí um grande instrumento de sensibilização para outra pessoa nesse momento do Novembro Azul. Pô, professor, que lindas palavras. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Pessoal, quero deixar aqui um mini currículo desse grande homem que é o Dr. Mário, né? Médico urologista, ele tem mestrado e doutorado pela Unicamp, né? Da Faculdade de Medicina da Unicamp, ele tem pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Monte Sinai em Nova York, ele é coordenador do nosso curso de Medicina na UER, né, Dr. Mário? Professor também do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da UFRR,
E olha que interessante, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro internacional da Associação Americana de Urologia e Confederação Americana de Urologia. Que currículo invejável, doutor, que maravilha. Eu queria agradecer de coração, em nome da UER, em nome do nosso reitor, doutor Regis. Eu queria agradecer em nome do professor doutor André Russo, nosso pró-reitor de extensão, e em nome do professor Vinícius Denardim, o nosso pró-reitor de pesquisa. Professor Mário, muito obrigado pelas informações, né? Muito obrigado ao pessoal que está parabenizando o senhor, ó, professora Cleire. Oi, professora, obrigado, professora. Está mandando um parabéns para o senhor, excelente conversa, professor. Foi muito bom, muito esclarecedora. Até fiquei interessada nesse exame pré-nupcial. É uma coisa que acho que nós devemos divulgar mais, mostrar mais para a população, né? São cuidados que talvez muita gente não saiba, né? Então, assim, de coração, quero agradecer aqui o senhor por ter disponibilizado esse tempo conosco. Agradeço de coração e queria que o senhor agora deixasse a sua palavrinha final para nós. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela participação. Tá bom, professor, eu que agradeço. Eu acho que o senhor falou em termos da minha pessoa, isso fica para o mundo acadêmico. Aqui nós estamos aqui de uma forma muito informal. Eu acho que a gente chega um momento da vida da gente que eu confesso que eu aprendi muito. Mas às vezes os títulos não são o que faz a gente, na nossa essência. A gente começa a ter outros valores que faz com que a gente esteja aqui hoje batendo esse papo tão bonito e outras pessoas estão padecendo por questões tão simples e que a gente ter currículo foi só um privilégio. Um privilégio, e eu tentei abraçar isso da melhor forma da minha vida. Eu fico emocionado porque é uma honra mesmo estar compartilhando com jovens que estão aqui. Um mês onde eu sou também, digamos, muito procurado para dar nosso ponto de vista, mas eu costumo dizer que eu sou um peregrino solitário nesse ponto de vista que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Mas eu continuo palmilhando, peregrinando, porque eu acredito que a única forma de nós mudarmos o entendimento da saúde masculina é através da sensibilização pelo amor, não pela dor. Em fazendo com que o homem ele entenda de que nós somos realmente uma construção da nossa vontade. Se essa é a vontade do homem lá na frente, não curtir a sua família, se é não curtir com os seus de uma forma plena, é paciência. Mas que foi dada a oportunidade, ele foi orientado, mas se por machismo ou por uma cabeça um pouco ainda sem o entendimento, sem críticas, né, ele não se aflorou para o que estava diante dele, né? Eu acho que essa, eu repito, é a minha maneira de encarar o Novembro Azul. Nós estamos chegando no final do Novembro Azul. Eu fui em igrejas, fui em parlamentos, dei entrevistas. Estou hoje aqui, agradeço, eu te recebi um convite, deixo publicamente registrado pela Priscila. Naquele primeiro momento eu falei que eu não poderia, mas de fato eu não tinha um tempo, estava muito exíguo, ainda está exígua a minha agenda, mas eu quero registrar aqui o belo trabalho que ela faz no departamento dela, e que não foi por nada de vaidade minha. Eu estou muito feliz de estar aqui, espero que o senhor estenda esse meu comentário a todo o seu departamento, que inicialmente eu não pude dar de prontidão uma resposta positiva, mas por questões pessoais minha, do envolvimento, tanto da vida acadêmica quanto pessoal, e da minha agenda fechada já para os meus compromissos do Novembro Azul, inicialmente eu declinei ao convite. Mas eu jamais não queria contribuir com o que foi aqui, o que me fez também
aqui emocionar desse carinho que eu recebo e desse carinho que eu acho que é o mais importante na vida das pessoas. É a gente ter essa inter-relação humana, porque é a única coisa que a gente leva, é a única coisa que a gente vai deixar, e nós somos o tamanho da nossa pegada. Então eu pergunto, qual que é o tamanho da sua pegada? Você quer deixar uma pegada de tamanhos centimétricos ou você quer deixar um tamanho de um pé de um gigante? Eu acho que eu estou caminhando cada vez mais para deixar os meus centímetros um pouquinho maior, que eu acho que é a nossa finalidade enquanto médico, enquanto docente, enquanto formador de opinião e, acima de tudo, como um ser humano. Doutor Mário, só palmas ao senhor. Linda sua mensagem, muito obrigado de coração. E saiba que nós admiramos demais, tem um respeito enorme pelo senhor, uma admiração pelo seu carinho, pelo seu ser, pela pessoa que o senhor é. Sei que seu currículo é vasto, não vou nem falar disso agora, mas o senhor é uma pessoa que mexe muito com sentimento. E isso é formidável, doutor Mário. Acima de tudo, o senhor é um ser humano maravilhoso. Muito obrigado por dar esse tempo e essa oportunidade para nós de conversarmos com o senhor e trazer essas lindas palavras. Sei que muita gente aqui vai levar com carinho as informações que o senhor nos trouxe. Muito obrigado, doutor Mário. Muito obrigado mesmo. Em nome do Regis, mais uma vez, nosso magnífico reitor, quero agradecer ao senhor, em nome do doutor André Russo, pró-reitor de extensão, e em nome do professor doutor Vinícius Benardim, pró-reitor de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado de coração por ter liberado esse tempo para nós, professor. Forte abraço. Queria lhe dar esse abraço, mas em tempos de pandemia vai ser só assim. Forte abraço. Obrigado. Até mais. Até logo. Gente, obrigado, gente. Até mais.